povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, né? Para falar da palavra do Senhor, para glorificar, para contar testemunhos, porque Deus é maravilhoso e o diabo não presta. E se é para falar de testemunhos, aqui nós temos muitos testemunhos, que nós vivemos pela fé. Então, Deus é maravilhoso, tem feito muitas maravilhas nas nossas vidas. E estava eu aqui comentando com meu esposo sobre um acontecimento, né, que há anos atrás na minha vida. E aí eu pedi a Deus uma palavra para que eu pudesse contar esse testemunho, porque eu creio assim, que testemunho que a gente tem, e até mesmo quando alguém fala assim, Deus mandou te entregar isso e aquilo, eu sempre procuro ler na Bíblia, sempre procuro achar na Bíblia, porque eu creio assim, é minha opinião, que quando Deus promete alguma coisa pra você, que alguém profetiza alguma coisa pra você, tipo uma revelação, você tem, né? Tipo uma revelação, e você tem plena convicção que foi Deus que te deu, você tem discernimento, tá bom, é ótimo, mas quando você não tem, o ideal é você procurar na Bíblia, porque se é revelação do Senhor, tá na palavra do Senhor, porque tudo que vem do Senhor está na Escritura. Então eu tava contando para meu esposo esse acontecimento, já faz muitos anos que me aconteceu, e eu tava recordando, e aí eu orei aqui, pedi ao Senhor uma palavra, e Deus me deu aqui, que diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e viver. Fica aí no livro de Amós, né? Em Amós, porque assim, eu tava contando para ele que uma determinada ocasião na minha vida, quando eu ainda era do mundo, isso há muitos anos atrás, eu e uma turma de jovens, né, decidimos ir a uma festa. E essa festa a gente tinha que ir de lancha para atravessar o rio, era numa ilha. E no meio do rio, irmãos, no meio do rio São Francisco, na minha cidade, eu não sei se todo mundo conhece, que é inscrito aí no meu canal, mas eu sou de Botirama e tem aquele rio, né? Aquele rio maravilhoso. E no meio do rio, a lancha deu defeito. Ou seja, tava todo mundo embriagado. Todo mundo embriagado, inclusive a pessoa que estava conduzindo a lancha estava embriagado. E naquela hora, naquele momento, eu clamei a Deus. E o mais interessante que hoje eu sei que eu já conhecia esse Deus, pela experiência que eu tenho hoje. Mas naquele dia, eu não conhecia esse Deus. Na minha mente, eu não conhecia o poder da oração. E eu lembro que eu olhei para cima assim e falei: Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pai, eu tenho um filho pequeno, eu tinha só um filho ainda nessa época, só tinha Kaique. E eu comecei a orar, pedindo para Deus ter misericórdia daquelas vidas, para Deus ter misericórdia da minha vida, para que Ele permitisse que eu voltasse para minha casa. Eu comecei a chorar e entrar em desespero, porque para mim ali, a lancha ela ia afundar. Porque além dela ter dado defeito, irmãos, ela ter dado defeito no meio do rio, o rapaz que estava conduzindo a lancha simplesmente capotou em cima do volante. Ele dormiu, ele estava tão bêbado que ele dormiu. E aí eu comecei a orar a Deus. E quando eu comecei a contar esse testemunho pro meu marido, eu falei: eu vou orar a Deus e vou pedir a Deus uma palavra em relação àquilo que me aconteceu. E Deus me deu essa passagem aqui, né? Que fala isso: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e viver. E viver. Então, assim, Deus falou para mim, ao meu coração, que naquele momento que eu clamei, quem é Israel? Quem é o povo de Israel? O povo de Israel é nós, é os escolhidos de Deus, é a casa de Israel. Quando Deus se refere a Israel, Ele está referindo ao povo, né? A nós, que busca, que clama. Então, aquele momento que eu clamei Ele ouviu minhas orações, né? Porque a gente ficou horas ali, horas, só que foi tão Deus, né, naquele negócio, que o rapaz, depois de muito pelejar, depois de muito tempo, a gente conseguiu acordar ele. Quando a gente acordamos ele bateu a chave ali da lancha, a lancha pegou. Então, assim, Deus estava dando um livramento pra gente, a gente não estava entendendo. Talvez era de algo lá na frente. Era pra gente não chegar naquela festa antes daquele horário, porque naquela festa talvez ia ter algo pior.
Ou talvez lá na frente a lancha ela ia afundar. Porque sim, né, irmão? Nada acontece por acaso. Por acaso. Porque quando você clama a Deus, Ele ouve. Independente de você estar onde você esteja, se você está no mundo, se você está perdido, se você acha que você não tem mais jeito, se você está no meio da farra, no meio do abismo, né, no deserto, clame a Deus, porque naquele momento eu comecei a clamar a Deus e nós ficamos, irmãos, eu acho que foi mais ou menos 1 hora de relógio parados no meio do rio. No meio do rio, no centro do rio. Atrasou a viagem, ele dormiu no volante da lancha e nós só fomos para essa festa depois, quando ele acordou. E quando ele acordou, a lancha já não tinha mais defeito, porque ele só dormiu porque a lancha estava com defeito. Porque eu lembro que ele tava bebendo, mas ele não estava bêbado. Quando a lancha deu defeito, aí ele pediu bebida pra gente. Ele pediu bebida para as meninas, para os meninos que estavam com a gente. Então eu não estava só eu, tinha muita gente. E aí o pessoal começava a dar bebida para ele, porque ele estava tentando de todo jeito ligar a lancha. Ele estava tentando mexer ali nas coisas. Não conseguia, ele não conseguia. E ele entendia disso, que era coisa que era passada de geração a geração na família dele. E ele não conseguia arrumar a lancha. Então eu entendo hoje que ali foi um livramento que Deus nos deu. E eu clamei, Deus ouviu, né? Graças a Deus. Quando Deus tem promessa na vida da pessoa, né? Você vê, ó, isso há anos atrás. Eu acredito que eu tinha uns 21 anos, por aí. Isso tem muito tempo. Aí diz aqui a palavra do Senhor também. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma. E não haja em Betel quem apague. Então Jesus ele é maravilhoso e a todo tempo Jesus ele vinha me dando os sinais, né, que eu era escolhida, que eu tinha um chamado, né, que ali talvez eu não para a minha honra nem para a minha glória, mas talvez se eu não tivesse dentro daquela lancha, talvez o final daquela história tinha sido trágico. Às vezes, né, porque nem muitas pessoas têm esse entendimento de estar ali numa aflição e gritar por Deus. Às vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Deus trabalha de uma forma, aonde começou isso? Há muitos anos atrás, para hoje você está onde que está. Então Deus, porque eu estou lá na bebitice, que eu estou lá, não, Deus trabalha onde Deus você quer você tá. do jeito que você é. Deus não quer a pessoa já salva, não. Deus vai buscar que ele está perdido. Né? Porque são essas pessoas que têm coragem de pregar o evangelho de Deus. Então Deus quer pessoas corajosas, Deus quer pessoas dessa forma, que tem coragem, que já conheceu e aí, o errado. Quem era Paulo, né? Por que Deus escolheu essas pessoas? Por que Deus escolheu a minha esposa? Por que Deus me escolheu para estar pregando a palavra do Senhor? Porque tem pessoas que têm coragem, tem pessoas que têm vergonha de pregar a palavra do Senhor e contar até o testemunho, igual ela está contando. Tem gente que tem vergonha. Pois é, e assim, o que eu mais acho interessante, eu não sei mais assim, notícia da pessoa que estava conduzindo a lancha e de outras pessoas que estavam lá, mas eu conheço as duas pessoas que eu conheço que estavam juntamente comigo, que eu fui através delas, que eu nem conhecia essa ilha, eu não conhecia o pessoal da lancha, eu não conhecia ninguém. Eu fui porque eu estava com 2 amigas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, para você ver quando Deus tem projeto, Deus precisava colocar eu ali dentro, porque ali eu clamei a Deus, pedi a Deus misericórdia pelas nossas vidas, não para a honra e glória do meu nome, que eu não faço nada, mas hoje todas as duas é evangélica, todas as duas estão no caminho do Senhor. E outra coisa, né? Por que Deus às vezes colocou você naquela lancha? Para salvar vidas que estavam ali, talvez ia acontecer algo pior. Eu lembro que eu era a única aflita, que no momento mesmo, no calor do momento, eu ouvi de uma que ela se exaltou muito comigo. Ela falou: para de escândalo, para de dizer que vai morrer, para de ficar clamando por Deus. Isso acontece, daqui a pouco aqui ele acorda, daqui a pouco ele mexe aqui, liga aqui alguma coisa aqui e vai funcionar. E eu falava assim para ela: você não tá preocupada não? Pede a Deus socorro, porque isso aqui nós vamos morrer, isso aqui vai afundar e não vai escapar ninguém. Vamos clamar a Deus, porque a única pessoa que vai tirar nós daqui é Deus. E ela estava bebendo e ela se exaltou comigo. Hoje ela é evangélica, a outra também é evangélica. Todas as duas tá no caminho do Senhor, inclusive eu. Então são 3, né? Que Deus são né? 3 que Deus tinha planos e projetos ali dentro daquela lancha. E assim, eu fui para aquela lancha através da vida das duas, né? E graças a Deus estão as 3 no caminho do Senhor. E dando continuidade aqui. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, ó Deus dos exércitos, estará convosco, como diz.
Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei o juiz na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Foi o que aconteceu, Foi o que né? aconteceu, porque ali estava nós. Por causa de um, Deus tem Estava piedade nós dos outros. ali, perdidos na cachaça, todos ali voltados para as coisas mudando, né? Tava todo mundo eufórico, porque sabia que nós estávamos indo para uma festa, e lá nós ia beber mais, ali nós ia prostituir, ali a gente ia, porque né, todo mundo solteiro, todo mundo bebendo. E eu lembro que eu comecei a aclamar a Deus quando isso aconteceu com essa lancha, e é que a palavra do Senhor acabou de confirmar novamente, né? Aborrecei o mal. Quando foi que eu aborreci o mal? Eu com a bebida na mão, foi na hora que eu clamei por Cristo, na hora que eu pedi socorro a Ele, na hora que eu falei para as pessoas que estavam do meu lado, vamos pedir a Deus misericórdia, porque nós não tem mais solução, a gente vamos morrer. E aí eu lembro que eu falei para uma delas bem assim, eu tenho um filho, meu filho só tem um ano e 6 meses, ele nunca mais vai me ver. E eu falava isso em lágrimas. Aí ela falou assim para mim, você não pode nem beber que fica nessa choradeira. Ela ainda me repreendeu. Eu falei, não tô chorando porque eu tô bebendo, eu tô chorando porque eu estou com medo de deixar meu filho sem mãe, e ele só tinha 1 ano e alguma coisa. E eu comecei a clamar a Deus, Quando ela percebeu também que o negócio era sério, ela também começou. Eu não lembro se ela falou em voz alta, porque eu não vou mentir, mas eu creio que ela ficou em silêncio, ela também deve ter ido orar, porque também ela já tinha um chamado, ela também já era uma escolhida de Deus, inclusive hoje ela é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Então assim, né, foi o que Deus aqui confirmou, aborrecei o mal. Quando eu clamei a Deus, já comecei a aborrecer o mal. Mesmo eu estando na prática errada, o inimigo ele ficou furioso. Porque ali ele sabia que tinha alguém que estava clamando para Deus, que era o único que podia salvar a gente, que ali dentro daquela lancha tinha pessoas escolhidas, tinha pessoas que tinham o dom de profetizar, que tinham pessoas que tinham o dom de clamar, e Deus se agradou das nossas orações, né? Tanto da minha como das meninas. E o mal, aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecei o juiz na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, quando eu clamei, eu não tenho dúvida, quando eu clamei e eu comecei a falar para as meninas que só Deus para ter misericórdia das nossas vidas naquele momento, que nós talvez não ia voltar mais para casa, que eu não ia ver mais meus filhos, Deus ele teve piedade e ele teve misericórdia da minha vida e da vida de quem tava e de lá, né? todos que estavam ali. Porque por mais que a gente estava na prática errada, em nenhum momento a gente esqueceu de clamar, de pedir aquele que podia salvar, aquele que podia tirar nós daquele abismo, porque só ele mesmo, irmãos. Porque a gente vê, né, às vezes, tanta coisa, onde tem um servo de Deus, por causa daquele servo de Deus, aquelas vidas que estão ali deixam de ser ceifadas. É o que aconteceu com minha esposa lá na lancha, por causa da vida dela, e Deus salvou todo mundo que estava ali. Hoje todo mundo está nos caminhos do Senhor. Com exceção o rapaz que estava conduzindo a lancha, que eu não tenho mais notícia dele. Mas ele naquele momento foi salvo a vida dele. Ele, inclusive, para você ver o tanto que o diabo ele arma, né? Porque o cara ele ia morrer dormindo, porque ele dormiu. O diabo ele deu um sono tão profundo nele que ele não teve oportunidade nem de orar, nem de pedir misericórdia pela vida dele. E quando ele acordou, já estava todo mundo sã e salvo, porque quando ele bateu a chave do negócio lá da lancha, a lancha pegou. E aí naquele dia, quando eu coloquei meus pés em terra firme, eu ainda fui pra festa, nós ainda fomos pra festa, mas foi uma festa ruim, teve briga nessa festa, a gente não se divertiu mais, a gente se estranhamos entre a gente ficou poucas horas nessa festa, viemos embora, e quando eu desci em terra firme em Botirama, eu virei pra elas e falei, nunca mais na minha vida eu entro em uma lancha com vocês, não por causa de vocês, mas eu não vou entrar nunca mais em uma lancha para beber, para procurar tentação na minha vida, para me morrer e deixar meu filho pequeno. Eu quase deixei meu filho órfão por causa de cachaça, por coisas, né, que não valia nem a pena. E aí no momento ali as meninas ficam um pouco estressadas comigo, porque eu sempre fui muito reclamando da turma. E aí depois elas entenderam que depois elas falaram pra mim, Nilton tava com razão. E elas também não foram mais, graças a Deus, hoje elas são evangélicas, são as bênçãos do Senhor. E eu fico muito feliz por Deus ter resgatado ela, ter resgatado eu e ter resgatado muitas vidas que estavam ali, né? Então esse foi o testemunho de hoje, e eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de contar mais esse testemunho, porque eu tenho vários testemunhos, é porque eu vou lembrando
é aos poucos, é porque é muita coisa na minha cabeça, e aí eu vou lembrando, mas esse testemunho é verídico, ele aconteceu realmente, e eu achei que eu não ia sobreviver naquele dia, que eu não ia voltar para casa para ver meu filho. Mas Deus é maravilhoso, me deu mais oportunidade, como Ele vem me dando oportunidade, que todo dia é livramento, todo dia é livramento. Não é porque a gente tá na igreja que a gente não tá livre não, gente. A gente tem livramento, todos os dias Deus nos dá livramento. Só de estar aqui hoje, acordar com vida, com saúde, é um livramento, né? Quantos nesse momento não tem essa oportunidade? Não tem essa oportunidade. Então, irmãos, assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Dá um joinha lá. Não deixe de deixar, não esqueça de deixar o joinha de vocês. Compartilhe, divulgue, né? Esse canal é um canal de bênção, eu costumo dizer, né? Um beijo aí para o pessoal de Botirama, da minha terra amada. Essa história aconteceu no Rio São Francisco, da minha cidade. É um rio maravilhoso. Eu quero voltar a andar de lancha mais diferente. Agora quero andar de lancha para passear, para evangelizar, quem sabe, levar a palavra do Senhor pro pessoal lá da ilha, mas não para beber mais, não para farra, isso nunca mais. E porque é um rio maravilhoso, chega a ver arrepio. É um rio lindo, que tem uma paisagem maravilhosa, que eu convido vocês aí que não conhecem o Rio São Francisco, que não conhecem Botirama, passa por lá, dá uma paradinha para tirar foto. É uma cidade maravilhosa, é uma cidade rica. E eu agradeço a todos por já ser inscrito aí, compartilhe, divulgue, deixa o joinha, se inscreva no meu canal e um beijo no coração e até o próximo vídeo.